Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nacionalidade Portuguesa. Eu sou a Fernanda, redatora do blog, e o assunto de hoje é multibanco. Se você mora em Portugal ou se você já visitou Portugal, ou se está pensando em morar em Portugal, multibanco com certeza vai ser uma palavrinha que você vai escutar muito no seu dia a dia e na sua jornada aí por Portugal. Multibanco é basicamente um sinônimo de pagamento em Portugal. É um sinônimo, as pessoas inclusive nos comércios elas costumam perguntar se você vai pagar com multibanco, que seria praticamente o sinônimo do nosso vai pagar no débito no Brasil. Então é bastante comum você encontrar essa palavra multibanco, mas aí você se pergunta de onde surgiu isso, né? O que é isso? O que é multibanco? É um banco? É um cartão de crédito? O que é, né, o multibanco? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo, então fica até o final que a gente vai te contar algumas funcionalidades do multibanco e como ele é importante em Portugal. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai te contar tudo sobre ele. E falando, né, da onde surgiu a ideia do multibanco, essa ideia de multibanco, ela surgiu do multibanco, né, da empresa multibanco, da rede multibanco, ela surgiu em 1985, então ela é bastante antiga, já tem bastante tempo, né, no território português, e na época que ela surgiu, ela foi bastante inovadora, porque quando ela surgiu, ela proporcionou aos portugueses a possibilidade de realizar pagamentos num caixa eletrônico. Então, o que é bastante inovador para a época. Hoje em dia é mais comum a gente conseguir fazer vários serviços no caixa eletrônico normal, né? Então, isso é comum no Brasil, em várias partes do mundo, você consegue realizar serviços, mas na época era bastante inovador e os portugueses se orgulham muito de ter criado essa tecnologia, de ter criado essa possibilidade para facilitar a vida dos portugueses. E até hoje facilita muito, as pessoas utilizam bastante os caixas eletrônicos para realização de pagamentos, de diversas contas, pagamento ao Estado, para fazer levantamento de dinheiro, saque, né, de dinheiro, para fazer depósitos, inclusive para comprar passes e vales transportes, enfim, tudo dentro desse caixa eletrônico, tudo dentro do multibanco. E aí, o que seria, né, esse multibanco? Esse multibanco, na verdade, ele faz parte de uma rede, né, de serviços, então ele oferece diversos serviços, e ele é um serviço de adesão, então a maioria das instituições bancárias portuguesas, elas utilizam a rede multibanco para oferecer aos seus clientes os serviços relacionados a pagamento, aos serviços relacionados a transações financeiras, né, de forma geral. Então, você pode realizar transferências, você pode realizar depósitos e todos aqueles serviços clássicos bancários, você pode realizar através do multibanco. Então, em linhas gerais, o multibanco ele é muito importante, principalmente para os serviços financeiros. Então, se você estiver construindo uma vida em Portugal, em algum momento você vai se deparar com esse nome, você vai ter que se familiarizar com os serviços oferecidos pelo multibanco. Então, existem algumas diferenças, né, que o multibanco tem em relação a alguns outros serviços financeiros, tanto que você está familiarizado tanto no Brasil quanto em alguns outros países da Europa, mas tem outros também que são bastante comuns, como os serviços que você costuma fazer no caixa eletrônico em qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo, entre aspas, né? Mas na maioria dos lugares do mundo. O serviço multibanco, se você tem uma conta em algum banco em Portugal, possivelmente o seu banco ele aderiu a esse serviço do multibanco, então você vai ter o caixa eletrônico do seu banco com o serviço multibanco, você vai ter o seu cartão de crédito, o seu internet banking, tudo com o serviço multibanco. Inclusive, quando você abre uma conta, por exemplo, nesses serviços como PayPal, Eu Pago, enfim, alguns outros serviços que você recebe dinheiro por Portugal, a maioria dessas plataformas já oferecem também a possibilidade de você receber por multibanco, né? Tem essa possibilidade de você cadastrar o seu multibanco lá para garantir maior tranquilidade, maior segurança, enfim, para todas as transações e recebimentos financeiros que você tiver através dessas plataformas. Então, é bem interessante você também olhar isso. E por que é importante? Porque geralmente quando você tem uma conta bancária em Portugal,
as instituições bancárias de Portugal e alguns serviços de Portugal, eles se comunicam melhor quando as duas partes estão dentro dessa rede multibanco. Então, existem algumas instituições, inclusive, que elas só aceitam pagamento de instituições bancárias portuguesas. É o caso de algumas entidades de classe, por exemplo, como a Ordem dos Advogados de Portugal, ela só aceita pagamentos da anuidade, de todas as tarifas e taxas, através de um banco português. E por que isso? Porque dentro dessa rede multibanco, a segurança e todas as transações financeiras são mais controladas, digamos assim. Então, isso garante maior segurança na hora de você fazer uma transferência e tudo mais. Então, por isso até que algumas instituições, elas preferem que seja feito pagamento só através de instituições bancárias portuguesas, que significa que elas são aderentes ao serviço multibanco. E aí, quais são as facilidades, né, que você tem com relação a isso? Então, no seu dia a dia, com certeza, você vai utilizar o serviço multibanco para fazer transferências, transações financeiras das mais diversas. E aí você se pergunta, tá, mas aí eu estou em Portugal e eu quero transferir dinheiro para o Brasil. Como eu vou saber que o serviço lá do Brasil é aderente a esse multibanco? Então, na verdade, a má notícia é que quando você tem que fazer uma transferência de Portugal para o Brasil, na verdade, pelo serviço multibanco não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque possivelmente não, a instituição bancária brasileira, para onde você iria transferir os seus euros, não é aderente ao serviço multibanco, porque esse serviço multibanco ele só existe em Portugal. Então, e aí como é que você vai fazer, né, esse tipo de transferência? Eu consigo fazer essa transferência de Portugal para o Brasil? A verdade é que você consegue, né, fazer essa transferência, não tem problema nenhum. Só que aí você tem que fazer através da sua instituição bancária, e aí você vai ter que passar mais um monte de informações, além daquelas que são mais comuns quando você faz uma transferência simples para um país da União Europeia, que você utiliza só o número do IBAN, ou dentro do território de Portugal, que geralmente você utiliza o NIB e a referência, enfim, algumas informações mais simples, né? Para você fazer a transferência de Portugal para o Brasil, você tem que passar mais informações. Então, você tem que justificar para quem que você está mandando dinheiro, qual o banco destinatário, o endereço do banco destinatário e o número de SWIFT. Que esse número de SWIFT ele é um número que identifica as transações internacionais. Então, tudo isso é importante porque quando você faz isso através de um banco, os bancos precisam justificar e tem procedimentos internos que eles precisam justificar por que aquele dinheiro está saindo de Portugal e indo para o Brasil. Da onde que é esse dinheiro, se não, enfim, para rastrear N situações como lavagem de dinheiro e tudo mais, aquelas coisas que a gente sabe de desconfiança que todo ser humano tem e que precisa ter para ter esse controle maior. Então, quando você faz esse tipo de transação, você precisa passar um pouco mais de informações. Mas aí é só assim que eu consigo transferir para o Brasil? Se for assim, é muito complicado, né? Então, a boa notícia é que não. Existem empresas especializadas hoje que prestam esse tipo de serviço de transferência, de transferência internacional e que podem auxiliar também e ser um pouco mais simples, né, o método de transferência. Então, existem N empresas no mercado, existem algumas que a gente pode mencionar como Remessa Online, o antigo TransferWise, que agora é Wise no Brasil, e algumas outras que estão aí no mercado que podem ser consultadas e que também realizam esse tipo de transferência e elas são mais rápidas e seguras. Elas também têm que justificar e também passam por procedimentos legislativos, mas o procedimento é mais simples e elas conseguem de forma mais rápida fazer essa transferência, essa comunicação entre os dois países. Então, a única desvantagem do multibanco em relação a transferências é essa. Ela facilita muito a transferência entre países da União Europeia e países e transferências internas no território português, mas quando você precisa fazer transferências internacionais, aí já não vale tanto a pena. De qualquer forma, uma vez em Portugal, uma vez dentro do sistema financeiro de Portugal, não tem como fugir, você está dentro do multibanco. E é bom porque você consegue fazer uma série de pagamentos e você tem uma série de facilidades para o seu dia a dia aí para tornar o seu dia a dia
de pagamento, porque a gente sabe que nós temos muitos boletos para pagar, então para tornar esse seu dia a dia de pagamentos de boletos um pouco mais simples. Então, se você já conhece esse sistema multibanco, já utilizou o sistema multibanco, se tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar aqui com o sistema multibanco, escreve aqui nos comentários que a gente vai ler. Enfim, é interessante para você também compartilhar a sua experiência sobre ele, tá bem? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!